Muito bem, então agora, Simone já está aqui, pronta para um próximo painel. O painel tem como tema a pandemia e suas consequências no seguro-saúde. Quero convidar os nossos painelistas, Sr. Manuel Pérez, diretor-presidente da Bradesco Saúde e Medservice e presidente da Fena Saúde, com aplausos, por favor. Muito bem, ele já está subindo, já está aqui. E chama ao palco também o senhor Ricardo Bottas, presidente executivo da Sul América. Aplausos, por favor. Como vai, querido? Tudo bem? Bom dia. Ricardo Bottas veio com fã-clube hoje. Bom dia, bom dia. Muito bem, comecemos então agora o nosso sexto painel, pandemia e suas consequências no seguro-saúde. Simone, é com você. Bom dia a todos. Estou muito feliz de estar participando desse painel e recebendo todos os corretores do estado de São Paulo, no meu estado de São Paulo. Então é um grande prazer estar com vocês aqui conosco. Bem, acredito fortemente no nosso país e especificamente na nossa indústria de seguros. E demonstramos toda a nossa força com esta nossa pandemia. E nós conseguimos algo inédito, né? Que foi a concessão durante a pandemia das indenizações que fizeram grande diferença na vida das pessoas. E através do trabalho fortemente das seguradoras, e que eu tive o prazer de participar de umas reuniões do Estado de São Paulo, no qual eu faço parte da Intersindical, nós tivemos essa reunião, e dentro dessa reunião houve a sensibilização das seguradoras, e com isso, mesmo com cláusula excludente dentro dos contratos, tivemos aí as indenizações a tantas famílias, né? A tristeza delas fizeram com que realmente tivesse aí a participação de todas as companhias em cumprir com seus contratos do seguro de vida. Mas além, né, do seguro de vida, nós também estamos enfrentando aí, junto às seguradoras aqui presentes, né, Bradesco e Sul América, um grande desafio na pandemia através do saúde. E é hoje que nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, com essas feras que estão aqui presentes comigo, que é um grande prazer tê-los aqui. Bem, nós estaríamos começando agora com o Dr. Jean Gorenstein, que é o secretário de Saúde do Estado de São Paulo. Porém, ele teve um imprevisto e nós vamos tê-los aqui conosco no período da tarde, logo após o almoço. Espero todos aqui novamente, né, para ter aí uma palestra com ele, dando informações aí sobre essa pandemia. E para iniciar o nosso painel, que hoje as estrelas são eles, não sou eu, né? Eu vou passar a palavra para Manuel Pérez, que vai diretor-presidente da Bradesco e da Medservice e presidente da Fena Saúde. É um prazer tê-lo aqui, Pérez. A palavra é sua. Muito obrigado, muito obrigado. Bom dia a todos, inicialmente. Bom dia, Simone. Bom dia, Bottas. Espero que possamos aqui trazer um pouco de informações e contar um pouco de história para vocês a respeito dos impactos da pandemia no setor e particularmente no seguro-saúde. Eu queria aqui, Simone, primeiro fazer os agradecimentos. Agradecer ao Armando Virgílio, presidente da FENACOR, pelo convite para estar aqui. Eu já perdi as contas de quantos são os congressos que eu já prestigiei, mas estou muito contente de estar aqui mais uma vez, então é muito bom estar sempre presente aos eventos, sempre muito bons, e particularmente esse, né, depois desse período de afastamento. Então, muito obrigado, agradeço ao Armando Virgílio pelo convite, e é muito bom estar aqui, podendo conversar com todos os senhores. Em segundo lugar, não posso deixar de agradecer ao deputado Lucas Virgílio, por ser um deputado dedicado ao setor, presente sempre nas questões legislativas e que nos afetam e afetam os corretores, sempre dedicado a defender aquilo que é certo e adequado, seja para o segurado, seja para que o setor tenha uma boa regulação.
Então, gostaria que, por favor, chegasse ao deputado Lucas Virgílio nosso agradecimento e abraço. Adicionalmente, não posso deixar aqui de reconhecer e agradecer ao Boris, que estava conosco até esse minuto, presidente do Sindicato dos Corretores de São Paulo, amigo de longa data, sempre presente também nos grandes debates sobre seguro e a respeito do mercado e do setor. E quero, obviamente, parabenizar os organizadores. Eu tenho certeza que o Armando tem uma equipe fantástica para organizar os eventos tão bem, particularmente esse, de forma tão adequada e preparada para prover segurança a todos nós para estarmos aqui, considerando que ainda estamos num período pandêmico, que embora já aparentemente indo embora, mas ainda presente entre nós, de forma que os fatores de segurança que foram trazidos para o evento nos deixou muito tranquilo para estarmos aqui. Então, parabéns ao grupo da organização do evento. Muito obrigado. É muita gente para agradecer, né? E agradecer você, Simone, por estar aqui mediando e estar conosco nesta manhã. Sem dúvida nenhuma, agradecer a todos que estão aqui presentes no sábado, essa hora da madrugada, né, para um sábado. Mas, claro, tem o estímulo do carro e aí a gente agradece para poder ser ouvido a respeito das experiências que a gente teve nesses 2 anos de pandemia. Não posso deixar de agradecer aos colegas da Bradesco Seguros, que estão aqui conosco, presentes. Muito obrigado pelo apoio e obrigado, obviamente, pela recepção aos corretores e a todos os visitantes dos estandes. Todos estão de parabéns, estandes maravilhosos, mas eu quero aqui deixar um destaque e agradecimento à equipe da Bradesco Seguros pelo empenho em receber bem todas as pessoas que foram nos visitar. Muito obrigado. Bom, eu gostaria aqui de fazer uma provocação e começar aqui a fazer uma pergunta, se me for permitido. Se não concordarem, tudo bem, não precisa vaiar. Quem aqui já tomou pelo menos as 2 doses da vacina para o Covid? Por favor, levante o braço. Quem já tomou a 3ª dose? Muito bem. Quem aqui não teve Covid? Eu não posso levantar a mão, eu tive. Então, veja, como a gente pode perceber, felizmente, o nível de proteção que nós atingimos no Brasil já é muito bom. É verdade que ainda há áreas com carência de proteção. É o caso do Norte e Nordeste, algumas regiões ainda não estão no nível de proteção muito adequado. Mas a maioria das grandes cidades, e o país medianamente, está muito bem protegido e agora já avançando, inclusive com a população de crianças. Mas aqueles que levantaram a mão, não tiveram Covid, são privilegiados, ou pelo menos que acham que não tiveram, porque teve muita gente que às vezes pode ter tido e não ter tido nenhum sintoma, ou ter tido sintomas muito fugazes. Por quê? Porque os que tiveram podem ter saído muito bem, mas podem ter saído com sequelas, sequelas importantes, sequelas de longo prazo para serem tratadas. Eu falo por experiência própria. Eu tive Covid logo no começo, em março de 2020, eu comecei a ter sintomas no dia 21 de março, nós mandamos todos os colegas da companhia embora para casa, para trabalho remoto, no dia 20 de março, foi uma sexta-feira, e no dia 21 eu fiquei doente. Então, foi uma experiência muito ruim, eu sou um dos sobreviventes, então eu tenho muita história para contar sobre Covid, porque trabalhei no período da Covid, com Covid, estive internado por Covid, realmente há muita história para contar sobre isso. Então é um privilégio aqueles que não tiveram, eu gostaria muito de ter feito parte desse grupo, dos que não tiveram. Os que não tiveram se protegeram, tomaram cuidado e no momento adequado tomaram vacina. E isso é muito bom. Então, é importante destacar isso, Simone, por quê? Porque depois da gripe espanhola, que perdurou por 2 anos, de 1918 a 1920, que se estima matou entre 20 e 50 milhões de pessoas, até agora o Covid é a segunda grande pandemia que mata mais pessoas, logo atrás, então, da gripe espanhola. Os dados de hoje dão conta de alguma coisa como próximo de 6 milhões de pessoas que já faleceram, já perderam a vida por conta do Covid. Não houve nenhuma outra pandemia que tenha, infelizmente, matado tanta gente como o Covid, a não ser a gripe espanhola, que
como os registros não eram tão bons, se estima entre 20 e 50 milhões de pessoas. Então, dá para a gente ter aí a dimensão da importância do período que a gente viveu. Esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de mencionar. Agora, o ponto é que, do ponto de vista de contexto, antes de começar sobre a questão específica do setor, nós vivemos momentos, do ponto de vista da moldura, né, do conjunto, vivemos momentos muito líquidos e muito aleatórios. Então, há um filósofo que, mais recentemente, escreveu um livro, não sei se algum de vocês já teve a oportunidade de ler, que é o Antifrágil, que eu acho que é um pouco do que a gente tem que experimentar para viver tempos tão líquidos e tão aleatórios como temos vivido. Por que aleatórios? Porque, obviamente, podia ser pensado, uma pandemia poderia acontecer dessas proporções. O coronavírus é um vírus essencialmente respiratório, ou de predileção pelo sistema respiratório. E aqui se tem a teoria da conspiração ou não, por que ele surgiu em Wuhan, por conta daquele mercado de proteínas exóticas. Todo o Oriente tem aquele tipo de mercado. O curioso é que em Wuhan tem um dos maiores centros de virologia da China, que é um lugar onde estuda-se muito sobre coronavírus. E o coronavírus tem na sua estrutura, no seu RNA, pedaços muito parecidos com o vírus da AIDS. Então, aqui pouco importa, ninguém conseguiu esclarecer, pelo menos a gente não vai ter essa resposta tão já, se isso foi uma experiência de laboratório que fugiu de domínio ou se de fato veio daquele mercado de Wuhan. O fato é que em Wuhan foi onde surgiu e nos primeiros dias da pandemia, 85% dos casos eram na China e eram naquela região, em Wuhan. Eu gostaria de um dia ir a Wuhan para conhecer, não no centro de virologia, mas a cidade, uma grande cidade. Então, tudo para dizer que a origem do vírus é uma incógnita até hoje, mas não pode ser desprezado como uma possibilidade que alguns até já vinham mencionando, de termos uma pandemia de um vírus respiratório que se espalhava tão facilmente. Então, tudo isso para dizer do quão aleatório o mundo é. E agora, para completar, esse desastre desta guerra que se iniciou há 10 dias, praticamente, e que com certeza deve afetar a todos, saindo de um período da pandemia, e que vai trazer impactos econômicos, sociais e até emocionais, porque eu, pelo menos, me sinto bastante todos os dias, bastante pressionado pelas imagens e pelo drama humano das pessoas saindo de suas casas e se mobilizando para outro país sem saber o que vai encontrar no porvir. Então, é um drama, de fato, muito difícil. Só nos resta sermos muito flexíveis para lidar com todo esse cenário e com toda essa situação. Daí a razão desse livro, Antifrágil, ser muito apropriado para os momentos que vivemos. Porque não basta ser forte, senão quebra. Tem que ser antifrágil mesmo. Então, é uma situação, de fato, que se vive no mundo atualmente, muito pouco, de pouca perspectiva de sempre tudo ser muito previsível. Esse é o principal ponto que eu gostaria de deixar sobre essa questão do arcabouço que a gente vive, né? Tudo muito aleatório, a gente tem que estar sempre preparado para o pior. Esse talvez seja o grande drama. Bem, dito isso, e indo aqui especificamente na questão da pandemia, quando iniciamos esse processo, em janeiro de 2020, no dia 12 de janeiro, a China muito rapidamente colocou à disposição a estrutura do RNA do vírus. Divulgou, para todos os países a estrutura do RNA. Por que isso era importante? Porque permitiria que os laboratórios preparassem, então, os testes para que todos tivessem condições de diagnosticar a presença ou não do vírus, que é o PCR, que é um teste polimerase de cadeia, enfim, de forma que consiga se identificar o vírus. O vírus é um vírus RNA, imagina um zíper, é como se fosse uma metade de um zíper. O teste é fazer a oposição daquele zíper, se encontrado naquela amostra, que é uma reação difícil, bastante técnica, enfim, horas depois de multiplicado. Então, se encaixar naquele zíper é porque a pessoa, então, tinha a presença do vírus ou porque há a presença do vírus naquela amostra.
Então, o teste nada mais é do que isso. Ora, então o que se imaginava à época? Bom, uma das coisas mais difíceis para fazer diagnóstico é ter a condição de preparar o teste que consiga identificar. Então, estava feito, de alguma maneira, ia ser fácil identificar. Na epidemia anterior, que não foi uma pandemia, que foi na gripe suína, levou-se meses para ter um teste e para ter o modelo do RNA que permitisse fazer esses testes. Isso dificultou muito a identificação. Então, isso era importante. Depois, havia a história de que talvez o vírus não tivesse um tropismo, ou poderia se multiplicar tão fácil num país tropical por conta do calor, do sol, etc. Tínhamos o teste. Existiam antivirais. Não tinha vacina. Veio ter bem tardiamente. Não tão tardiamente como outras situações que já tivemos. Mas havia um monte de coisas que indicava que a gente ficasse talvez mais otimista com relação ao que seria o enfrentamento da pandemia no Brasil. Passados os primeiros 20 dias, pela progressão que se viu nos outros países, se percebeu claramente que aquelas premissas que davam conta de que talvez o vírus e que talvez a pandemia no Brasil não fosse tão severa, não eram verdadeiras. E aí, então, começou o susto geral de correr e tentar a preparação para que nós pudéssemos enfrentar a pandemia. Daí a razão de, no dia 20, já a maioria das empresas, no final de março, todas acharam que o mais prudente era mandar suas pessoas para casa. E aí se iniciou um novo desafio. Como fazer o trabalho remoto? Como se preparar para o trabalho remoto? Como digitalizar a maioria das operações que eram feitas presencialmente? Então, todos esses desafios, juntamente com a questão de como identificar as pessoas com a doença, como tratar as pessoas. Nós iniciamos na companhia, nessa fase, a fazer muitos testes estatísticos para saber qual seria a situação que nós teríamos para enfrentar ao cobrir mais de 3,5 milhões de pessoas. A nossa carteira hoje é quase 3,7 milhões segurados. Então, nós fazíamos estatística todos os dias para saber qual seria a demanda de leitos e de necessidade para atender essas pessoas. E ficávamos apavorados, porque quando olhávamos para os números europeus e para os volumes europeus, nós olhávamos para o conjunto de leitos disponíveis e dizíamos, não vai dar conta, vai faltar leito. Então, todos os nossos esforços, a partir daquele momento, foram canalizados para ter o máximo de empatia com os nossos segurados, de ter certeza que eles seriam atendidos e seriam cobertos adequadamente, se necessitassem de leitos. Lembrando que a gente dividia esses leitos em leitos normais e leitos de UTI. Bom, começou aquela fase da falta de materiais, falta equipamentos de proteção, enfim. Então, tudo isso foi muito difícil e muito duro. Nós tínhamos uma missão adicional nessa fase, que era preparar as pessoas para se precaver, para se prevenir. Então, tinha um trabalho de educação em saúde a ser feito. E isso era muito relevante naquele período. Então, corremos para nos prepararmos e colocarmos, então, o máximo de material disponível, de forma que orientássemos as pessoas. Tanto aquelas que, por alguma razão, se contaminaram, ou se infectaram e ficaram doentes, e como elas faziam para se proteger e proteger a família, como para que se protegessem de forma a não ficarem infectadas. Então, esse foi o grande desafio vivido nesse período. Vivemos situações muito difíceis, como foi o caso de Manaus, de transportar pacientes de lá para Belém, ou para Goiás, ou para Brasília, enfim, com a locação de aeronaves que pudessem transportar essas pessoas, e era uma grande dificuldade. Nós tínhamos apólices lá, empresas, clientes, que precisavam que seus segurados fossem mobilizados, porque lá não tinha atendimento suficiente, então, para esses casos. Felizmente, o que a gente percebeu é que com os cuidados, com o isolamento, enfim, foi dando conta ao setor de saúde e toda a preparação dos equipamentos no Brasil, dos hospitais, enfim, conseguiram dar conta do atendimento e a gente não viveu, então, o colapso na grande maioria das cidades. À exceção de Manaus, que teve mais próximo do colapso no caso do setor privado, teve colapso no setor público, como todos vimos, mas não teve praticamente colapso no setor privado. É bem verdade que nós contribuímos muito, algumas operadoras contribuíram muito no sentido de mobilizar segurados de Manaus para outras regiões.
Então, o aprendizado que nós tivemos com essa questão da pandemia, deixa eu só ver meu tempo aqui, foi muito grande. E daí ficaram muitas lições. Quanto tempo eu tenho, Simone? Podemos ir em frente, né? Tá bem. Bom, aí houve coisas adicionais a isso, que era o problema de cuidado com as pessoas menos favorecidas. Como que seria a economia? Como que essas pessoas se alimentariam? O país tem uma estrutura de economia informal muito grande, de pessoas que trabalham o dia a dia para viver naquele dia. Essas pessoas com aquele isolamento e com tudo paralisado, não teriam mais, então, como fazer o enfrentamento do seu dia a dia com renda qualquer. Bem, nós fazíamos previsões à época, isso em março e abril de 2020, muito sombrias do que iria acontecer. Uma das coisas que nós prevíamos e estimávamos era uma queda no número de segurados no setor. Nós fazíamos estimativas semelhadas do que houve na crise de 2014. Vocês vão lembrar, é uma fase política muito difícil, enfim, e houve, de fato, uma queda do número de beneficiários no setor e de segurados. Então, nós fazíamos aquela estimativa. Eis a surpresa que vai passando o tempo, nós fomos adaptando as nossas condições, adaptando a situação de tarifa, adaptando a situação de comercialização dos produtos, e não só não houve a queda do número de segurados, como houve uma ampliação do número de segurados. Então, qual foi a primeira medida, ou qual foi o primeiro impacto que a gente percebeu? Houve uma valorização, em definitivo, do setor saúde, particularmente do setor privado, de como era importante o acesso à questão de alguém estar protegido com um seguro-saúde ou com um plano de saúde. Então, o papel do setor ficou notado e marcadamente relevante para a maioria das pessoas que eventualmente viam o enfrentamento das dificuldades do setor público, ainda que o setor público tenha conseguido responder. É bem verdade que houve muita contribuição da sociedade civil. Nós, na companhia, fizemos grandes e vultuosas contribuições. Nós ajudamos a restaurar um hospital federal e universitário no Rio de Janeiro, ajudamos o HC, ajudamos numa das campanhas que uma rede de hospitais fez no Rio, com hospitais de campanha. Fomos um contribuinte relevante para essa ação. Fizemos várias iniciativas de caráter social para abrigar essas pessoas também no SUS. Vocês vão lembrar, naquela época, o Ministério pensava em fazer, inclusive, a tomada de leitos do setor público para dar conta no setor privado. Então, eu diria que o país, no geral, se saiu bem da pandemia, com o atendimento adequado às pessoas. Agora, nós, do Seguro Saúde, fomos, acredito eu, muito responsivos e atendemos de forma muito adequada a todos os segurados que nos procuraram. Nós temos uma estrutura de atendimento primário de policlínicas chamado Nova Med. Nós abrimos no final de semana, não eram os agendamentos, o atendimento era só por agendamento, abrimos para o atendimento por espontânea procura, 12 horas, 14 horas por dia, para que as pessoas não precisassem ao pronto-socorro. Essas unidades faziam orientação. Mais recentemente, quando veio agora esse problema da Omicron e que havia falta de testes, nós prontamente respondemos comprando mais de 100 mil testes para colocar à disposição nessas unidades e, com isso, dar atendimento aos nossos segurados de forma prioritária, sem que houvesse esse problema da busca por testes. Então, eu diria que nós respondemos muito bem. E, por isso, os corretores que tiveram os seus clientes dessa forma atendidos, espero eu que tenham ficado adequadamente satisfeitos para aqueles que precisaram e que tiveram que buscar auxílio. Gostaria de fazer só um panorama aqui, Simone, se puder colocar uma apresentação rápida, só para lembrar de alguns números e falar um pouquinho sobre o aprendizado. Então, eu diria que esses foram alguns dos principais aspectos que nos afetaram. Nós tivemos, na Bradesco Saúde especificamente, mais... tá bem, obrigado. Mais de 90 mil internações por Covid. Mas o que é importante destacar? Os números do setor, do quanto foi despendido em Covid, são muito robustos.
O setor todo de saúde respondeu de forma muito adequada à pandemia. Então, o aprendizado que a gente teve foi... aqui, só para rapidamente passar alguns dados, né, lembrando lá que 16 de fevereiro foi o primeiro caso, no dia 14 de março de 2020 ficou confirmada a transmissão comunitária, isto é, os casos já não eram mais casos que vinham de fora, né, de pessoal que tinha viajado para a Europa, por exemplo. Como foi que eu peguei o Covid? Devo ter pego lá pelo dia 12, né? Um colega da companhia tinha ido numa festa em São Paulo no dia 8, e eu fiz uma reunião na minha casa no sábado, dia 14 de março de 2020, justamente para tratarmos do planejamento do que iríamos fazer naquela semana. Então, eu reuni o grupo de diretoria da companhia na minha casa, no brunch, e esse colega que tinha ido a São Paulo, tinha ido numa pequena festa de comunidade, mais de 40 pessoas, 16 tinham vindo da Itália. Então, foi de lá que veio. Eu peguei o vírus que veio da Itália, nativo, aquele brabo mesmo. Bom, então, e aí já foi transmissão comunitária, né? Então, como a gente pode dizer, no dia 17 de março, eu e outros colegas do setor, tivemos a primeira reunião com o ministro para tratarmos de quais ações cada parte faria, né? O Ministério e as operadoras poderiam ou teriam que fazer para dar conta do atendimento daquela situação. E por aí veio, 18 de março, primeiro óbito, enfim, logo no fim de março, fechamento da fronteira no Brasil, 20 de março, fechamento da fronteira nos Estados Unidos, e aí o resto vocês já conhecem. Nós tivemos até agora mais de 650 mil óbitos, é um número muito grande. Nós somos um dos países que teve, do ponto de vista relativo, o maior número de óbitos. Enfim, é uma pena. Pode passar, por favor. E aqui, algumas coisas que mudaram ou que foram impulsionadas pela pandemia. A primeira coisa, no nosso cotidiano de trabalho, foi a mudança na forma de trabalho e até de lazer. As crianças ficaram fechadas, encerradas, não puderam ir à escola, e isso foi uma mudança drástica para os pais. Como educar e como manter crianças em casa, fechadas, com o mínimo de espaço. Isso foi um drama, e ainda está em ajuste, né? A redução dos tempos de deslocamento foi um ganho para a maioria das pessoas. Esse, aliás, é um dos grandes problemas que as empresas vão enfrentar e estão enfrentando agora, que é como trazer as pessoas de volta ao trabalho. Este é um aprendizado da pandemia, nós vamos precisar conviver com isso. Talvez o trabalho não volte mais a ser o mesmo, porque tenhamos que combinar entre o trabalho presencial e o trabalho remoto. Porque, particularmente os jovens que conseguiram se adaptar a essa situação, estão sendo muito refratários a voltar ao escritório. Mas nós não podemos perder as pessoas que são os talentos das empresas, de forma que nós também precisamos nos adaptar a essa nova situação. O que nós faremos para atrair essas pessoas a voltarem ao escritório, uma vez que o tempo de deslocamento talvez seja o maior problema, principalmente nas grandes cidades? Bem, do ponto de vista da economia, nós estimávamos uma retração, como de fato houve, e uma revisão da prioridade das pessoas e das escolhas, particularmente com relação ao que iriam comprar com o poder de compra disponível. Assim como o desemprego. Só que veio uma surpresa. Aqui esse dado fala de 287 bilhões, que é o que está disponível no site do Ministério da Cidadania, mas a minha estimativa e os dados coletados de outras fontes dão conta de que talvez tenham sido 400 bilhões o aporte que foi feito por estados, municípios e a própria União nos auxílios. 400 bilhões são 7, 8% do PIB. Então, vejam, se não fosse isto, o cenário teria sido outro completamente. Isto foi uma mudança radical de como houve enfrentamento, particularmente para as pessoas da economia informal. Esse foi um impacto relevante. E que vai ter de novo, que o governo está preparando, por outras razões, estimo eu. Não sei quais são, mas parece que tem uma eleição à frente, né? Então, esses impactos todos contribuíram para que o país seguisse à frente. Foi importante, foi relevante. Isso aqui não é pouca coisa. 400 bilhões, ou até mais, é muito numa economia do nosso tamanho. A nossa economia hoje, o PIB é da casa de
1,5 trilhão de dólares, né? Quer dizer, alguma coisa como 8 trilhões de reais. Na saúde, como tinha dito, é a relevância do acesso, a valorização do acesso à saúde privada. Isso foi muito importante, é uma mudança que veio para ficar. As pessoas passaram a valorizar. A questão da coordenação de cuidado, que nós aprendemos ao monitorarmos as pessoas que estavam com Covid, tenham ficado internadas ou não, até por conta do pós-Covid, é um aprendizado novo, obviamente. A questão da prevenção, as pessoas saíram mais preocupadas, estão saindo da pandemia mais preocupadas com a questão de saúde. E o uso das plataformas, particularmente da teleconsulta, que veio para ficar. Então, esses são alguns dos aprendizados em razão da pandemia. Por favor, Simone. Aqui um aspecto regulatório, eu vou passar muito rápido isso aqui, eu acho que não vem muito ao caso, porque para a gente abordar outras coisas. Mas houve muita modificação regulatória e até legislativa, como é o caso da teleconsulta, que era uma decisão de âmbito do Conselho Federal de Medicina e, corretamente, a meu ver, o governo deu uma canetada passando isso para ser algo a ser regulado, que ainda será regulado pelo âmbito do legislativo. Pode passar. Bom, a história do Covid, do ponto de vista da assistência, como se deu? Aqui é importante a gente parar 2 minutinhos para falar um pouco sobre essa questão, porque afeta o custo futuro do seguro-saúde. Nós tivemos, a partir de final de março, abril e maio, uma queda abrupta do volume de atendimentos. Isso estou falando em 2020, porque as pessoas ficaram em casa. Então, é claro, nos seus casos muito necessários, e os procedimentos cirúrgicos ou as internações necessárias, não é que caiu a zero, caiu muito, mas não foi zero. O volume de atendimentos, atendimento de pronto-socorro, atendimento de exames, internações eletivas, tudo isso caiu. Só que quando chegou em julho e agosto, voltou a subir. Quando chegou no final do ano, o cômputo geral do ano foi de redução do custo da assistência, óbvio. Bem, nós na Bradesco Saúde, o que estimávamos? Nós vínhamos acompanhando a curva de crescimento da doença e do número de casos afetados. Então, nós tomamos uma decisão. Isto que aconteceu neste ano não é resultado. Nós não podemos usar isso como resultado. Por quê? Porque o problema mais grave do atendimento ainda não aconteceu. Isto tem que ser provisão daquilo que virá a acontecer em 2021. Fizemos todos os cálculos de BNR, trazido a valor presente para a época, de forma a constituir provisões que pudessem dar conta do ano seguinte. E com isso, fomos uma das empresas que apresentou o menor resultado, um resultado, enfim, próximo do que, menos, mas próximo dos resultados dos anos anteriores, mas muito diferente da maioria das companhias. Isso porque nós estimávamos que o pior ainda não tinha acontecido do ponto de vista do custo assistencial. Porque a hora que retomasse os atendimentos seletivos e mais o atendimento de Covid, que é um atendimento caro, o tempo médio de permanência do paciente é longo, era na média 10 dias, em alguns lugares até 11 dias, e com um custo muito elevado, porque a permanência em UTI era muito grande. Há pacientes que ficavam 90 dias, 60 dias, 120 dias em UTI com ECMO, que é aquela bomba cardiopulmonar que é muito cara para manter. Então, o número de outliers e casos muito complexos, todos os que vocês viram na imprensa, de notórios, pode perguntar, e infelizmente, ou felizmente, não sei, eram da Bradesco Saúde, todos. Todos os que vocês passaram pela cabeça de vocês, de que foram divulgados na imprensa, eram Bradesco Saúde. Então, aquilo era um outlier, nós tínhamos que provisionar esse resultado. Aqui são os resultados agregados do setor. Então, isso foi o que aconteceu no setor, mas é muito parecido com o que aconteceu na companhia. Então, quando chegou em setembro, muitos dos atendimentos começaram a voltar ao normal. Quando chegou no final do ano, começo do ano de 2021, praticamente voltaram ao normal, à exceção do atendimento de pronto-socorro, e aí então começou uma loucura total. Por quê? Eram todos atendimentos de Covid, todos os casos de Covid que ainda estavam presentes, mais o atendimento eletivo, porque os médicos começaram a ser vacinados. Com os médicos vacinados, eles
conseguiam fazer com que os seus pacientes fossem, então, fazer os seus procedimentos eletivos com mais tranquilidade. E os hospitais também tinham se adaptado a uma condição de atendimento mais adequada. Então, houve muito aprendizado de como lidar na situação. Agora, teve muito problema de suprimento, de falta de material, etc. E essa foi uma queixa constante e também de encarecimento dos itens de proteção por parte dos hospitais. Pode passar a próxima, por favor. Eu estou concluindo, tá, Simone? Bem, do ponto de vista global do país, houve outros gastos com a Covid e impacto financeiro, que são esses que estão aí. Eu não vou aqui me deter neles, mas se fala da ordem aí de entre 500 e 600 bilhões de reais, com, enfim, despesas adicionais do Ministério da Saúde, gastos com vacina, auxílio financeiro, transferência de conta por conta da questão energética, concessão de financiamento e coisas dessa natureza. E só em fevereiro, despesas dessa ordem aí na casa de 5 bi. Então, são gastos que a União está tendo e que impactam na economia geral. É importante destacar. Aqui, só para dizer que o setor não parou. Quer dizer, mesmo com esse período, houve muita movimentação para um setor que no passado, se nós olharmos para... O setor é muito jovem, o setor começou nos anos 60, o setor de saúde supletiva, né? Da forma organizada como está. Mas como setor econômico, se transformou nos últimos 15 anos. Então, virou isso que a gente tem visto do ponto de vista de movimentação das empresas com uma certa consolidação, seja dos hospitais, seja das operadoras. Quando a agência abriu, em 2000, havia registrado 1.700 operadoras, agora não há mais do que 700, em torno de 700. Pode passar, Simone, por favor. Obrigado. Bom, esse é o panorama atual do setor, todos sabem. Houve, então, esse crescimento que falei. Nós estimávamos que haveria um decréscimo, não aconteceu, porque as pessoas foram resilientes ao arcar e ao honrar com o seguro-saúde e aderir mais ainda ao setor, por conta dessa percepção do valor que haviam e atribuíam ao seguro-saúde. Pode passar, Simone, por favor. Bom, na Bradesco Saúde, pode ir. Nós não paramos. Quando chegou em junho, falei, bom, nós vamos fazer nada, não vamos, a vida continua, porque vamos fazer do modo que dá para fazer. Nós fazemos lançamento de produtos indo até os lugares. Passamos a fazer lançamentos virtuais. Eu estimo que muitos de vocês tenham participado dos nossos lançamentos. E assim, então, fizemos uma série de lançamentos de produtos mais voltados e próprios para a nova natureza que a gente via de regionalização da assistência com produtos regionais voltados e com enfoque regional que nós já tínhamos começado em 99. Mas nós avançamos ainda fazendo esses lançamentos que estão nessa curva histórica que a gente está mostrando, fazendo produtos regionais com uma abrangência de municípios e com redes mais circunscritas à necessidade daquela população local, que eu gostaria muito e convido vocês para que conheçam esses produtos junto com o nosso pessoal da área comercial. Pode passar. Obviamente, tivemos que correr com a digitalização dos serviços aos segurados. Isso valeu para reembolso, isso valeu para a questão comercial nas propostas, isso valeu para tudo aquilo que dizia respeito à evolução do atendimento ao segurado que não fosse presencial. Os aplicativos tiveram que evoluir, tiveram que se modernizar, se tornar muito mais fáceis de serem usados, e foi isso que nós fizemos, então, nesse período. Bom, como disse a vocês, nós não paramos de abrir unidades, mesmo na pandemia, no caso da Nova Médica, essa estrutura de prestação de serviço de clínica que nós temos. Elas têm tamanho entre 800 metros e 1.200 metros. Há na Avenida Paulista, em São Paulo, uma de 1.600 metros, que são mais de 15 consultórios, com coleta de exames, com realização de procedimentos, enfim, mas são unidades próprias e bem preparadas para receber os segurados da Bradesco Saúde e da MedService. E que tem esses volumes já de atendimentos prestados. Essas são as localidades que essas unidades estão e que prestam serviço aos nossos segurados. E aqui programas específicos de cuidado continuado ao segurado que nós implantamos para os nossos segurados na Bradesco Saúde e na MedService. Bom,
E a novidade para o corretor é que a emissão expressa da companhia mudou. Quer dizer, tanto a movimentação como a comercialização hoje está muito mais fluida, mais fácil, mais interativa, muito mais digital do que já foi no passado. Não poderia ser diferente. Então, os aprendizados que a pandemia nos trouxe foi que nós precisamos correr rapidamente para digitalizar, foi uma transformação que eu acho que todas as organizações tiveram que viver, aprender com o trabalho remoto, aprender como orientar as pessoas sobre saúde, e as pessoas saíram também, estão saindo da pandemia, muito mais conhecedoras do assunto saúde do que estavam, e valorizando muito mais do que estavam no passado. Então eu quero aqui agradecer, há muita coisa para contar, muita história eu tenho para contar sobre o Covid. Eu sou um paciente pós-Covid, fiquei com sequela do Covid, tenho muita história para contar sobre isso, mas acho que é para outra oportunidade. Muito obrigado. Obrigada, Pérez. Realmente, esse assunto a gente vai aprendendo a cada dia mais, né, Pérez? Obrigada aí pela explanação. E agora nós vamos passar a palavra para o Ricardo Bottas, presidente executivo da Sul América, mas antes nós temos um recadinho com a Jéssica. Agora temos um recadinho especial, temos uma intervenção da MC. Novamente, diretor, abaixe as luzes do palco e eu peço a atenção de todos para um vídeo especial da Sul América. Sul América apresenta Saúde Integral, uma nova geração. Geração não tem a ver com idade, tem a ver com identidade. Com você e o jeito que você cuida do corpo, da mente, das finanças. Tudo junto e conectado. Saúde física, emocional e, acredite, financeira. Acesse sulamericasaudeintegral.com.br e fale com o seu corretor. É para quem é cliente e para quem não é. É para todo mundo. Bom dia a todos. Vou estender aqui e utilizar os agradecimentos que o Manuel já fez. Então, agradecer ao Armando Virgílio e toda a equipe. E aí estender, sem me prolongar demais nos agradecimentos, usando e aproveitando os agradecimentos que o Manuel já fez. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Um time de sangue laranja que hoje... Sul América apresenta... A repetição leva à fixação, é sempre bom a gente... né? Mas um time de sangue laranja que hoje está aqui de camisa branca, muito orgulho de pertencer. E aproveitando e aqui, né, agradecendo, e uma honra estar aqui com vocês todos, com o Manuel, nosso presidente da FENA Saúde, trouxe dados aqui de mercado bastante interessantes e eu acho que já ilustra bastante tudo que a gente já viveu do desafio. Então, se eu puder falar um pouco mais de consequências e focar para tentar ser mais complementar tudo que o Manuel já trouxe, e um pouco também, né, aderente aqui ao público e à nossa audiência, focar em iniciativas que a companhia tem feito, eu diria que a consequência da pandemia para a Sul América foi a gente ter a convicção de que tudo que a gente vinha fazendo foi muito correto na nossa estratégia. A gente começou um posicionamento ainda sob a liderança do Gabriel Portela como CEO da companhia, em 2012, 2013, grande parte desse time maravilhoso que está aqui participando dessa jornada de transformação da companhia, que já envolvia inclusive o processo de digitalização da companhia. Mas já envolvia também um pensamento na entrada de novos mercados, na criação de produtos com mais acesso, no próprio desenvolvimento da nossa estratégia regional, que foi lançada inclusive antes da pandemia. O primeiro produto direto, que todos vocês conhecem seguramente, foi lançado em agosto de 2019. Claro que como um teste, como uma experiência, um produto inédito, uma iniciativa nova, que por sua vez era baseada na nossa experiência do que começou lá em 2012, 2013 com gestão de sinistros, uma coisa importantíssima para uma empresa que opera no segmento não verticalizado, né, Manuel? Para a gente entender como é que é possível você combinar a gestão de sinistro com a gestão de alta qualidade assistencial da saúde populacional. Esse processo que culminou com gestão de sinistro, liderado pelas áreas de saúde, área de operação, o Antunes está aqui com o time, a Juliana liderando toda a área de saúde, ele evoluiu, amadureceu para o que nós chamamos do cuidado coordenado, que na realidade a nossa operação de cuidado coordenado hoje, ela já é muito maior do que muitas operadoras de saúde no Brasil.
Nós temos 2,5 milhões de beneficiários, praticamente só em saúde, somando com odonto em saúde, são 4,5 milhões de beneficiários. O total de clientes da Sul América hoje já atinge 7 milhões, incluindo os clientes de vida, previdência e de investimentos. E foi fundamental, no cuidado coordenado hoje, que começou consolidando uma série de iniciativas há cerca de 4, 5 anos. Nós já temos mais de 800 mil beneficiários desses 2,5 milhões, de alguma forma sendo acompanhados, das crianças aos idosos, passando por toda a nossa base de mapeamento de pacientes e beneficiários que têm situações crônicas. E isso, então, quando a gente fala do tema do painel, das consequências da pandemia, nessa constatação de que tudo que a gente vinha fazendo, é claro que muita coisa nova a gente lançou durante a pandemia, mas usando muita experiência, muita forma de fazer, muita tecnologia de fazer, muita agilidade de fazer, foi acelerada pela pandemia. Mas o nosso aplicativo de saúde, que é um aplicativo dentre os melhores avaliados no mercado, que nasceu, o Antunes sempre lembra isso, nasceu para ser a carteirinha digital, para a gente substituir o plástico. Ele já é um dos aplicativos que tem maior nível de utilização no Brasil e que tem maior nível de usabilidade, que tem maior nível de transações possíveis dentro do aplicativo. O reembolso digital em saúde, nós lançamos há cerca de 4 anos, muito antes da pandemia. E foi vital nesse processo, foi crítico para a experiência do nosso beneficiário durante a pandemia. A telemedicina, que só passou a ser aprovada por uma regulamentação provisória ainda, Manuel? Durante a pandemia, nós já tínhamos lançado como uma característica, não como uma consulta médica, porque não era permitida, mas como um acesso a uma pessoa, um profissional especializado em saúde com o médico na tela, 1 ano antes da pandemia. É claro, quando você não tem isso como uma possibilidade de telemedicina, e aí é importante também, eu vou dar o depoimento do que eu tenho de dados, mas é importante ouvir o Manuel como médico, inclusive, ainda havia muita resistência dos médicos em relação ao uso da tecnologia para a telemedicina. Dados que nós temos da pré-pandemia, nós conseguimos fazer no máximo, já tendo, é claro que a gente lançou o médico na tela, fizemos uma campanha muito forte em 2019, mas fizemos no máximo 50 mil atendimentos ou ofertas de serviços dentro do nosso aplicativo. E aí na pandemia, nós já estamos aqui acumulando em praticamente 2 anos de pandemia, cerca de 2 milhões de atendimentos com o médico e com o psicólogo na tela. Então, na realidade, é uma situação que a gente tem que encontrar, que a estratégia que a gente imaginou que ia acelerar e ia nos colocar numa posição de destaque, ela já tinha uma base, já tinha uma semente para ser acelerada. E foi isso que nós fizemos. Então, uma consequência muito grande, o Manuel também comentou a questão das jornadas da digitalização, do processo de trabalho remoto, quais são os desafios. É claro que o nosso primeiro desafio, todo mundo aqui, eu não sei se vocês, eu tive essa situação, e eu tive Covid na mesma época do Manuel, mas não pegamos juntos, Manuel? E é engraçado quando a gente saiu para trabalhar remoto naquele início da pandemia, todos nós saímos para ficar em casa trabalhando remoto, eu não sei vocês, mas eu saí planejando voltar em 2 semanas. Estamos agora começando a voltar 2 anos depois. A preocupação primeira foi a continuidade dos negócios e a saúde de todos os nossos stakeholders, dos nossos colaboradores, mais de 4 mil, à época mais de 6 mil colaboradores, todos os nossos corretores, uma preocupação, e vocês sabem disso, o quanto a Sul América esteve perto de todos os corretores, para entender que o nosso desafio também era o desafio de vocês. Um desafio de que a gente sabia que mesmo já estando numa jornada muito forte de digitalização, aquela questão ser compulsória, ela trazia desafios adicionais. E a gente entendia que era muito importante estar próximo dos corretores. Muita coisa que nós já víamos fazendo. A própria melhoria e os investimentos na experiência dos nossos clientes, na experiência dos nossos processos. Eu estava conversando um pouco mais cedo com o Boris. Assim, você não tem que falar só de jornada do cliente. Não tem, no nosso setor, não tem como falar de jornada de cliente se a gente não estiver falando da jornada dos corretores. Senão isso não funciona. É tudo conectado, é tudo junto, senão você não consegue fazer uma melhoria real na experiência dos nossos beneficiários, dos nossos clientes. Então a gente acredita muito. E aí muita coisa a gente teve que colocar em prática, ouvindo muito vocês, muita coisa de mecanismos novos. E aí, de novo, a gente falando de PIX, falando de cobrança, falando de transmissão, falando de implantação,
A gente está celebrando essa semana que a gente conseguiu reduzir de uma forma bastante relevante, né, Antunes, os nossos prazos agora de implantação para a carteira de adesão, que é um sucesso e a gente está com muita expectativa em relação a isso. É um desafio, a gente ouve muito vocês em relação aos desafios que são prazos de implantação de novos clientes, novas carteiras, e a gente usou esse processo inteiro sem interromper nenhum investimento do que nós já tínhamos planejado fazer, a aceleração da nossa jornada estratégica. Então, acho que esse é um ponto que eu queria destacar. Uma outra coisa que surgiu muito forte aí já dentro da pandemia e também como uma conclusão de um reposicionamento estratégico importante, que foi a nossa decisão de fazer o desinvestimento da nossa operação de automóveis e ramos elementares, que é o nosso posicionamento em saúde integral. Posicionado, suportado por uma linha de negócio, por um portfólio de produtos de negócios que passam por todos os nossos negócios, saúde, odonto, vida, previdência e investimentos. Porque a gente acredita, e o Emanuel passou aqui, eu queria só dar um pouco mais de cor em relação a isso, uma das consequências da pandemia, sem dúvida nenhuma, que a gente não pode subestimar, são as consequências mentais e emocionais, e que a gente decidiu enfrentar isso de uma forma bastante verdadeira, de frente, mas com bastante investimento. Claro, tecnologia, a gente usou isso como uma forma e um meio para poder gerar mais acesso, mas principalmente a consciência dentro desse propósito de saúde integral, de que essas saúdes, e no nosso caso a gente colocou esse posicionamento muito firme, de que a saúde física, a saúde emocional, a saúde financeira, elas se interconectam. Porque quando a gente fala de uma crise sanitária, nós estamos falando de uma consequência econômica. Nós estamos falando de pessoas que perderam, nós éramos até 2014, o Emanuel trouxe esse gráfico, cerca de 50 milhões de pessoas atendidas no sistema suplementar e chegamos a cair para um pouco menos de 47 milhões. Estamos agora num caminho de recuperação, temos que celebrar. Já voltamos aí para perto de 49 milhões, mas muita gente perdeu o emprego. E aí você tem toda a consequência econômica. E aí você tem os impactos emocionais de uma adversidade financeira e a própria situação financeira em si. Então a gente acredita muito nesse propósito de que essas saúdes se conectam. E equilíbrio é a palavra-chave para isso tudo. Então o nosso propósito de saúde integral, ele está mantido, ele está reforçado e a gente acredita muito de que esse é um caminho para um próximo nível de saúde, para um próximo nível para o futuro da própria saúde como uma consequência da pandemia. E aqui a gente poderia falar de uma série de consequências ruins, mas a gente sabe que tem sequelas, a gente sabe que tem a Covid longa, a gente sabe que tem coisas desconhecidas, né? E eu não sou médico, não vou ter a audácia de falar sobre questões que eu não sou especialista. Mas eu acredito que a gente tem que ter a tranquilidade de saber que esse desafio vem e que a gente tem que estar pronto para enfrentá-lo. Imediatamente a Sul América tomou uma decisão, já muito forte em relação ao que já vinha fazendo na sua alta qualidade assistencial, que foi fazer investimentos muito fortes na saúde emocional, não só dos beneficiários da Sul América, mas inclusive assumindo compromissos públicos e com investidores de promover saúde emocional para a população como um todo. Durante a pandemia, nós fizemos diversas ações de educação, usando especialistas, infectologistas, para poder criar um ambiente seguro. Sempre fomos promotores dos métodos de cuidado que foram fundamentais durante a pandemia, mas principalmente também incentivando a vacinação, que infelizmente foi tardia, poderíamos ter muito menos óbitos dentro desses dados que foram trazidos aqui, 650 mil vidas já foram perdidas no Brasil, e aqui poderíamos talvez ter um número muito menor se a vacinação tivesse sido um pouco mais rápida. Mas vamos celebrar a vacinação da forma que está, e feliz de ver tantas pessoas aqui, na realidade um evento integralmente para vacinados. É muito importante que a gente tenha essa cultura disseminada. Falando de estratégia regional ainda, eu acho que é importante trazer para vocês o quanto a gente está feliz com a nossa estratégia do Direto, que já está hoje em 11 cidades do Brasil, já atingimos 53 mil beneficiários, e a nossa estratégia regional, que ela é recente, ela tem menos de 3 anos, já tem cerca de 180 mil vidas. Lembrando, nós temos 2 milhões e 400 mil beneficiários, e em menos de 3 anos, com 2 anos de pandemia dentro desse período, nós já atingimos praticamente 180 mil beneficiários dentro de uma estratégia de penetração no novo mercado endereçável. E aqui, de novo, eu quero só agradecer a todos vocês que são parceiros sempre da Sul América nesse desenvolvimento regional, porque a gente valoriza o conhecimento e a característica que todos vocês têm de conhecer essa região. E o grande desafio desse produto, o primeiro grande desafio é você conseguir se emparcerar com prestadores que são fortes nas regiões. E o segundo
é ter vocês, uma vez esses produtos definidos, porque esses produtos eles têm o desafio de afordabilidade, de gerarem mais acesso, o desafio de terem vocês como os nossos parceiros nas regiões para entender as necessidades locais. Então aqui, meu muito obrigado, porque a gente acredita que o nosso produto tem sido de grande sucesso. E aqui uma outra celebração também que tem muito sido dito durante esse período sobre as vidas que foram reduzidas dentro do sistema suplementar, a quantidade de pessoas que passou a ficar exposta ao Sistema Único de Saúde, o quanto a companhia conseguiu, dentro do seu modelo, também mostrar um crescimento também orgânico, dentro do seu modelo tradicional, nos seus produtos tradicionais de saúde, mostrando que é possível, sim, você combinar qualidade com afordabilidade, com satisfação dos nossos beneficiários e, principalmente, de todos vocês, corretores. Aqui tinha uma lógica que eu estava lembrando, e quando a gente fala de consequências de pandemia, eu vou trazer essa lógica, eu não vou também aqui, viu, o Putinho vai estar no painel de inovação aqui, junto com o Dora, que eu já estou vendo ali. Não vou dar nenhum tipo de spoiler aqui, mas acho que é importante a gente fazer, e vocês sabem disso, o quanto no passado era muito valorizado, ou aparentemente era reconhecida a qualidade de um plano de saúde, quando você tinha o tamanho do livrinho, né? Eu já ouvi isso muito do Gabriel, ouvi do Antunes. E o quanto hoje a gente reconhece que a qualidade está por tudo que a gente consegue entregar. E aí tem uma série de meios. E o que a gente faz hoje, uma analogia muito interessante, é que assim, não é mais a qualidade do tamanho do livro, mas é a qualidade do aplicativo, sendo que o aplicativo, na realidade, eles são meios de gerar acesso para os nossos beneficiários a um tipo de disponibilidade, a um tipo de tecnologia que por trás vai ter uma rede de prestadores, uma rede de corretores que vai estar ali sempre disposta a dar aquela melhor qualidade e a melhor entrega de saúde integral. Eu acho que esse é um aspecto importante para a gente enfatizar, que isso geram transformações que são definitivas. A gente já não emite mais carteirinha plástica. São processos que naturalmente a gente vai, às vezes parece, e a gente vai, peraí, eu já não estou mais emitindo carteirinhas plásticas. O nosso processo de localização, que antes era no livrinho, você já consegue, por geolocalização, encontrar um prestador buscando por especialidade ou outros filtros que você quiser, saber onde é que tem um prestador. E mais importante do que a quantidade de rede é a qualidade e disponibilidade da rede que você tem. Então, acho que essas são transformações que eu acho que ficaram alavancadas dentro da pandemia e são aspectos muito importantes que a gente reconhece. A gente celebra muito o tamanho da operação do nosso cuidado coordenado. Eu vou enfatizar isso daqui. O cuidado coordenado da Sul América já é maior do que muitas operadoras grandes no Brasil. São mais de 800 mil vidas sendo acompanhadas por um time incrível de saúde dentro da nossa operação em relação a toda a gestão da saúde populacional que nós temos. E aqui, para concluir então essa minha fala, e agradecendo de novo a todos vocês, eu acredito que o que a Sul América tem feito nos últimos anos, e entendo que a gente vai ter aqui uma parte de perguntas, enfim, que eventualmente vocês aí da audiência tenham. Então eu vou deixar para essa parte de perguntas. Mas a gente tem feito muito investimento na tecnologia como meio, porque ela é um meio. Porque por trás da tecnologia estamos nós, estamos as pessoas, estão vocês os corretores, estão os nossos prestadores, estão os prestadores de saúde que foram incansáveis nessa pandemia, e que eu acredito que a pandemia também serviu para nos unir mais com os nossos prestadores, com os nossos corretores, e para criar e nos provocar a mudar. Eu acredito que a mudança é uma situação presente. Eu entrei na companhia em 2015, são 7 anos, eu estou concluindo meu primeiro ano à frente da companhia como presidente, e é incrível como uma companhia de 126 anos consegue se transformar com tanta frequência. E eu fico muito feliz da velocidade com que a gente tem conseguido fazer as entregas. Então, agradecendo a todos vocês, mas aqui com um carinho especial ao meu time Sangue Laranja de camisa branca que está aqui. Tá bom? Obrigado. Obrigada, Botas. Bem, nós recebemos aqui inúmeras perguntas, mas nós estamos com o nosso tempo bastante apertadinho. Mas eu não poderia deixar de fazer uma pergunta primeiro para o Botas e gostaria que você fosse rapidinho na resposta aí, Botas. Botas, como fica o conceito da saúde integral com esta transação da Redditor? E aí, como corretora que sou e amo o ramo de saúde, né? Muda alguma coisa para o corretor de seguros com essa transação com a Redditor? Achei que essa pergunta não vinha. Que bom que eu terminei minha fala falando de mudança, né? Falando de transformação. Eu acho que essa é uma parte importante. A Sul América e a Redditor conversaram
E a Sul América está muito feliz com essa transação, porque nós escolhemos caminhos que nós achamos que são caminhos importantes para nós, para o futuro. O mercado está em ebulição, o mercado está em transformação. O Manuel mostrou ali, são mais de 700 operadoras no Brasil, né, Manuel? Mas existe ainda um grau grande de concentração. A maioria, na média, se você tirar as grandes seguradoras e operadoras, na média nós temos no Brasil operadoras com menos de 10 mil vidas. São muitas operações regionais com situações muito assimétricas. E o que a gente escolheu foi um caminho de unir duas operações líderes. Nós nos entendemos líderes, nós somos diferenciados, nós conseguimos nos diferenciar. Tem discussão de tamanho, tem discussão de diferenciação em termos de qualidade. E a gente entende qual é o nosso valor e a gente entendeu que essa união de forças, porque não é, e muito tem dito sobre verticalização, Simone, então obrigado pela sua pergunta. Essa transação ela não é uma verticalização, porque a Sul América tem Redditor na sua rede, mas tem outros 1.200 hospitais na sua rede. Da mesma forma que a Redditor tem a Sul América como operadora, uma seguradora de saúde, mas tem a Bradesco como super relevante também e tem outras 300 operadoras na sua rede. Então isso não é uma verticalização em saúde, é uma união de forças de dois operadores que são muito fortes na criação do maior ecossistema de saúde do Brasil, unindo forças. O que muda a partir da sua pergunta? Nada. A Sul América segue existindo com a sua marca, com a sua operação de saúde independente, não prescindindo da nossa base de corretores. Nós trabalhamos com praticamente 1/3 dos corretores do Brasil, vendendo saúde, vendendo vida, vendendo previdência. Lembrando, a operação de união inclui a Sul América como um todo, então saúde integral está sim mantida, preservada, e nós esperamos alavancar muito o nosso propósito. Nós temos uma operação de vida que produz mais de 500 milhões de reais de prêmios por ano e vocês são parte importante disso. Nós temos uma operação de previdência que tem mais de 9 bilhões de reais em reservas. Nós temos a nossa gestora de investimentos, a Sul América Investimentos, que está entre as 5 maiores gestoras de investimentos independentes do Brasil. Fechamos o ano de 2021 com 48 bilhões de reais em investimentos, dos quais 30 bilhões de reais de clientes terceiros. 9 bilhões de reservas de previdência e 9 bilhões de reservas das seguradoras. Portanto, a menor parte dos nossos investimentos geridos com altíssima qualidade, Marcelo está aqui, mas com um time maravilhoso que ele tem de investimentos, já é feito para clientes terceiros, porque os clientes de previdência são clientes terceiros. Então a gente fica muito feliz de que o propósito de saúde integral, ele foi criado e ele está preservado e mantido como algo que é sustentável, como algo que faz sentido você falar de vida com a entrega de medicina, em produtos de saúde que podem começar a falar com vida. Do planejamento, nós não somos um banco, então, portanto, nós temos, e vocês conhecem isso, produtos, na realidade, que têm características de crédito, mas que é muito mais com o viés da educação financeira, de evitar que um cliente, e vocês sabem disso, com alguma necessidade financeira, faça um resgate antecipado ou precipitado dos recursos de previdência. Então, é um produto que a regulação permitiu recentemente e que a gente colocou muito rápido, nós fomos os primeiros a lançar esse produto, mas ele tem um viés de apoio ao cliente, e vocês sabem disso. E esse apoio é fundamental para garantir a saúde financeira, porque essa previsibilidade ela é muito importante. Então está mantida o propósito nosso de saúde integral, está mantida a Sul América, está mantida a gestão da Sul América, agora integrada quando a transação for concluída. Então isso é muito importante lembrar. A transação deve demorar um pouco, tem que ser aprovada pelos acionistas, depois tem que ser aprovada pelos órgãos reguladores. São diversos órgãos reguladores, por quê? Porque a saúde é integral, porque tem SUSEP, porque tem ANS, porque tem Banco Central, porque tem os próprios acionistas. E sem dúvida nenhuma a Sul América não tem como prescindir do apoio e da energia de todos vocês, corretores de seguros. Nós chegamos até aqui, 126 anos depois, porque nós trabalhamos com os corretores de seguros. E nós seguiremos trabalhando com os corretores de seguros. Obrigada, Bom. Pérez, e agora pegando o gancho aqui do Bottas, qual o impacto para a Bradesco Saúde a aquisição da Sul América pela Redditor? Assim a queima-roupa? Dá para tomar um Dreyer antes? Bom, já que o Bottas falou de números, eu não queria me jactar dos números da Bradesco Seguros, mas
da Bradesco Saúde igualmente. Mas vamos começar, então, vou aqui discorrer sobre os nossos números. Em primeiro lugar, eu queria dizer que 25 mil corretores são os corretores ativos na base da Bradesco Seguros. Então, eu estimo que aqui de cada 5 corretores aqui presentes, os 5 estejam na nossa base. E espero que todos comercializem e prestigiem a nossa companhia. E até quero agradecer a todos aqueles que prestigiam os nossos produtos, os nossos seguros. Nós fazemos tudo para levar empatia ao segurado, de reconhecer, antes de mais nada, no conflito. O nosso setor é marcado pelo conflito, por conta da diferença de interesses e do drama que é o entendimento das apólices, mas a gente sempre é pró-consumidor, pró-cliente, no entendimento de qualquer conflito. Eu acho que vocês podem notar isso. Então, em primeiro lugar, quero dizer que temos 25 mil corretores ativos na nossa base e a gente espera dar um melhor atendimento a todos vocês e a gente está se capacitando cada vez mais para melhorar e ampliar essa capacidade de atendimento. Em primeiro lugar, sabedores agora de que os corretores, assim como todos nós, estamos muito mais remotamente conectados do que fazendo o nosso trabalho de forma presencial. Em segundo lugar, para dar os dados específicos do saúde, o Bottas teve a oportunidade de falar da dimensão da carteira, inclusive de odonto, eu não mencionei. Nós somos os controladores da Odontoprev. A Bradesco Saúde é controladora da Odontoprev, que é a maior operadora de planos odontológicos no país, com 7,9 milhões de segurados. Cada 4 segurados odontológicos, 1 é segurado Odontoprev. Então, somando a carteira de odonto com a de saúde, nós estamos falando de quase 12 milhões de segurados do grupo Bradesco Saúde, por assim dizer. A Bradesco Seguros é uma companhia de captação de prêmios de 80 bilhões de reais. Então, é a maior operadora, a maior seguradora da América Latina, sem dúvida nenhuma. O conjunto de provisões, acrescidas aqui as provisões de previdência, é de 300 bilhões de reais. Então, isso do grupo Bradesco Seguros. Especificamente com relação à saúde, nós fechamos o ano de 2021 com uma captação, somadas todas as nossas operações de carteira, que é a MedService, Bradesco Saúde Operadora e Bradesco Saúde, 31 bilhões de reais, é a maior operadora do país, e 3,7 milhões de segurados. Obviamente que o maior volume desses 31 bilhões de reais são sinistros pagos à rede credenciada. Não é por outra razão que nós somos o maior cliente, por assim dizer, ou o maior provedor de clientes para a Redditor, disparadamente em primeiro lugar. Então, dito esses primeiros números, eu queria que você repetisse a pergunta, porque para ver se eu entendi bem. Vamos lá. Qual o impacto para a Bradesco Saúde a aquisição da Sul América pela Redditor? Bom, esse é um movimento de fato ousado e muito desafiador para ambas as companhias. Companhias respeitáveis, de grande porte e que merecem, obviamente, todo o respeito do setor, tanto dos seus pares como dos corretores, eu não tenho dúvida. Agora, é uma operação, Simone, que vai levar um tempo para, de fato, se definir o que vai acontecer. Por quê? Não vai acontecer nada no primeiro momento, enquanto as autoridades regulatórias não conferirem essa transação. E aí vai, como há carteira de investimento no Grupo Sul América, é importante a participação do Bacen, quer dizer, do Banco Central. Eu já fui no Banco Central explicar a abertura de empresa, eu sei como funciona. Do CAD, da agência, enfim, da SUSEP, de uma série de órgãos que vão precisar, enfim, regular essa transação. Então, em primeiro lugar, é isso. As duas instituições são instituições respeitáveis, merecem a credibilidade, tanto dos seus clientes como dos corretores, não resta dúvida. Agora, depois, então, nesse ínterim, nada vai acontecer. Nós estamos avaliando, estamos estudando, ver como é que fica o cenário. É um cenário competitivo diferente, obviamente, e talvez não há nada que possamos fazer nesse momento, nem vamos fazer. Somos parceiros da Redditor e somos pares da Sul América, estamos no Fórum de Defesa do Setor, dos corretores e das próprias companhias, permanentemente juntos. Então, eu estimo que nada vai acontecer neste ínterim.
Agora, o que a gente precisa estimar é o que vai acontecer depois. Como o mundo é muito aleatório, incerto e líquido, não dá para fazer essa estimativa agora, né? Mas é claro que é um novo horizonte, é uma nova condição, uma nova situação, que a gente tem que se perguntar. Os desafios são muitos, porque há muitas arestas a serem aparadas, né? Com prestadores, com corretores, com investidores. A gente não sabe, isso não nos afeta em tese. Agora, o papel competitivo pode afetar ou não. A gente não sabe, só vai saber lá na frente. Então, a nossa preparação é de expectativa de nos adaptarmos a essa nova situação, antevendo esses movimentos no futuro, podendo antever, que poderão ocorrer ou não, a gente não sabe, né? Vai depender muito do movimento das duas companhias, que agora são uma só. Então, é difícil antever. Agora, dado esse período de carência, vamos dizer assim, regulatória, mas vai depender muito de como que elas se comportarão no papel competitivo. Porque, claro, parece, né, o movimento induz ao pensamento de verticalização. Nós temos por conceito, e adotamos o conceito, de não verticalizarmos a operação. Queremos nos manter como uma seguradora tradicional, é claro, com gestão de saúde, e que, obviamente, não há como ser diferente, mas no caminho da não verticalização. Por quê? Estamos presentes em mais de 1.500 municípios. Seria impensável verticalizar para uma operação como a da Bradesco Saúde. Então, a verticalização não está nos nossos planos, com certeza absoluta. O que não quer dizer que, eventualmente, não possamos participar de investimento no setor, como participamos. Nós detemos 30% do capital, não somos os controladores do Fleury, por exemplo, como prestador de serviço. Mas nunca teve, há anos, há mais de quase 10 anos, mas não há nenhuma ingerência do ponto de vista de participação sobre o aspecto da verticalização. Então, o que fica de pensamento é isso, é só aguardar um pouco como serão aparadas essas arestas, envolvendo a operação. Pérez, muito obrigada. Simone, se eu puder, só a partir da sua pergunta e fazer um complemento, que eu acho que é uma informação importante para fazer um balizamento, um nivelamento. Muito se fala de venda, muito se fala de aquisição, e é importante que a gente tenha uma consciência do que é essa transação. A transação é uma união de forças, onde os acionistas da Sul América, todos, passarão a ser acionistas da Redditor. E o Grupo Sul América, com todas as suas operações, passarão a integrar um grupo econômico com a preservação da nossa operação. E aí, de novo, eu acho que as palavras do Manuel são fundamentais para deixar claro o porquê isso não é uma verticalização. Porque a nossa rede, da mesma forma que a gente está nesse modelo, é uma rede que não pode prescindir de todos os nossos prestadores de saúde da forma que nós estamos hoje. Porque nós estamos também no Brasil inteiro. Praticamente a distribuição dos clientes, dos beneficiários da Sul América, é uma distribuição que tem a mesma praticamente distribuição com a correlação do PIB no Brasil. Nós temos clientes no Brasil inteiro. E nós precisamos de rede no Brasil inteiro. E nós precisamos de corretores no Brasil inteiro. O presidente do nosso Conselho de Administração, Patrick Larragoit, que é o representante da 5ª geração da mesma família que está no controle da Sul América há 126 anos, passará a integrar o Conselho de Administração da Redditor. Exatamente porque está na nossa estratégia essa preservação tanto da marca, do nome, quanto do nosso modelo de fazer negócio. O modelo de fazer negócio que todos vocês conhecem. Então, eu acho que o próprio fato, e aí eu vou reforçar esse aspecto, tá? São números bastante importantes. A Sul América tem mais de 1.200 hospitais na sua rede. Por sua vez, a Redditor trabalha com mais de 300 operadoras daquelas 700 que estão ali, dentre as quais Bradesco, Sul América e outras grandes. Então, eu acho que essa é uma característica muito forte para deixar claro que isso não é uma verticalização. Não que a gente não acredita para o nosso modelo de produto, para o nosso modelo de liberdade de escolha, de abrangência nacional, de características que são inerentes a um modelo que a gente chama de não vertical. Mas a gente acredita também que é mais importante de qualquer discussão de modelo a gente trabalhar para gerar acesso. E por isso surgiu o Direto, por isso surgiu o investimento, por exemplo, como o investimento que nós fizemos na Paraná Clínicas, como instrumentos de acesso. Então, eu só queria deixar claro essa questão do desenho do que ele tem como uma união de forças. Obrigada, Botas.
Bom, a gente ficaria aqui a manhã toda conversando aqui com o Bottas e com o Pérez, porque a gente tem um assunto, né, e muitas curiosidades dos corretores. Mas respeitando o próximo painel que nós teremos agora, eu quero agradecer a presença do Bottas, do Pérez. Muito obrigada por participarem desse painel. Para mim foi um grande aprendizado, né, junto com vocês, corretores aqui. Eu agradeço a presença de todos, que vocês tenham aí... Posso ter 10 segundos? Prometo, são 10 segundos. Olha só, vão me matar aqui, Bottas, mas eu vou deixar São 10 você. segundos. Mas é só um anúncio que a gente queria fazer. A gente está muito feliz aí de novo, esse time aqui hoje de camisa branca, mas que o sangue que pulsa nas veias é laranja e uma energia incrível. O presidente Armando, ele fez aqui na abertura do evento, há 2 dias atrás, um lançamento, e a gente está muito feliz, porque a gente acredita no propósito da educação como instrumento de transformação. Então eu queria aqui já anunciar, e tomara que eu seja aqui quem puxe uma fila, mas a gente já está aqui anunciando que a gente já vai começar com o apoio para o programa e o projeto de educação Um Caminho Seguro, com 1.000 kits e mais de R$100 mil em doações diretas, já para poder alavancar todo o programa. Então, obrigado. Maravilha, Bottas, muito obrigada. Muito bom, né, contribuir. Um anúncio desses, a gente até deixa um tempinho a mais, porque merece. Não é, Parabéns, gente. obrigada. Aplausos, Gente. senhoras e senhores. Simone, obrigada, querida. Muito obrigada.